Vamos então para Brasília, destaque político que vem ganhando muita proporção. O asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, segue dando o que falar. Hoje, o deputado federal Sanderson solicitou que a PGR analise a legalidade dessa decisão. Por outro lado, o chanceler brasileiro defendeu o asilo humanitário. Capital Federal, repórter Janaína Camelo chegando ao Jornal Jovem Pan com as últimas informações nesse assunto que vem ganhando uma proporção muito grande. Bem-vinda, Janaína, bom trabalho. Muito bom trabalho também para você, Tiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha só, nessa ação, a PGR, o deputado Sanderson, ele diz o seguinte: alega que a concessão de asilo político a quem é condenado por um crime comum de natureza grave, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro, levanta dúvidas aí quanto à legalidade desse ato. E aí o parlamentar ele disse que isso acaba afrontando a legislação brasileira e também tratados internacionais firmados pelo Brasil, como, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Lembrando que Nadine Heredia ela foi condenada em primeira instância a 15 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro pela justiça peruana. A nossa equipe de reportagem, Tiago, da Jovem Pan, conversou com um advogado da Nadine, que representa ela aqui no Brasil, o Dr. Marco Aurélio Carvalho, e ele disse o seguinte sobre essa ação na PGR. Ele disse que recebeu com tranquilidade o questionamento na justiça, que a concessão do asilo respeitou regras da Convenção de Caracas e que não vê irregularidades na decisão tomada pelo governo brasileiro. Agora, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele disse o seguinte, que o asilo à Nadine Heredia foi concedido com base em critérios humanitários. E aí ele cita uma recente cirurgia que ela passou na coluna, que está se recuperando, cita também que ela é mãe de um filho menor de idade, que só tem ela ali como cuidador porque o pai está preso e que, pelo mesmo motivo, o governo peruano, então, concedeu o salvo-conduto a ela e ao filho para virem aqui para o Brasil. O ministro disse que quando concedeu esse asilo, comunicou antes ao presidente Lula e disse que estava concedendo aí esse asilo com base em todos os critérios e todas as regularidades e com base também na Convenção de Caracas. Tiago. Tá certo, Janaína Camelo, trazendo então a própria posição do ministro das Relações Exteriores. Você ainda vai voltar no Jornal Jovem Pan até daqui a pouco. Agora sim, vou chamar a Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Bom, esse assunto vem ganhando uma proporção muito grande. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa retaliação ou a tentativa do Congresso Nacional de impedir que isso continue nesse desfecho. E o ministro das Relações Exteriores falando que concederam o asilo para ela por questões humanitárias. Dora Kramer. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha só, o ministro Mauro Vieira faz o que pode, né? Ele deu uma entrevista hoje à Globo News falando longamente sobre esse assunto e disse ali que até num esforço de amenizar a situação do governo, que não é boa nesse caso, ele disse que a decisão do asilo foi dele. Ora, os próprios advogados da ex-primeira-dama do Peru dizem que foi o presidente Lula quem telefonou para a presidente do Peru pedindo a concessão do salvo-conduto para ela poder se abrigar na embaixada brasileira. Então, essa história é muito ruim para o governo contratou um desgaste absolutamente desnecessário, porque dá asilo político para uma pessoa que é condenada por corrupção, evidentemente que a oposição está se aproveitando, nadando de braçada nesse episódio, né? Porque é um episódio absolutamente contestável, não há ilegalidade, mas há uma configuração política muito ruim, né? De dois pesos e duas medidas, porque eu me lembro, e você também se lembra, Tiago, lá em 2009, quando dois boxeadores cubanos que participavam dos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil pediram asilo e, obviamente, por questões políticas, não é? Eles foram deportados para Cuba, foram devolvidos a Cuba. Então, que esse sim seria um caso completamente claro de asilo político, e não no caso aí da Nadine Heredia, porque foi condenada junto com o marido à corrupção. E isso está causando
uma reação muito forte no Peru, não do governo, porque o governo, a presidente, concedeu o salvo-conduto, mas por parte da imprensa e até por autoridades do Poder Judiciário.